seja a ferramenta que a gente utiliza para conectar na rede, essa ferramenta ela vai estar conectada e essa interconexão favorece o desenvolvimento do ciberespaço. Nós vimos também a questão das comunidades virtuais, que são as pessoas que têm afinidades, né, têm interesses em comum, então elas se reúnem para discutir um determinado tema. Dentro desse ambiente há uma troca de conhecimento, né, um processo mútuo de cooperação e troca. Então, nesse ambiente aqui de comunidades virtuais que existe porque as pessoas estão interconectadas no ciberespaço, surge a inteligência coletiva. Então, a inteligência coletiva é fruto desse processo mútuo de cooperação e troca. Então, na inteligência coletiva, cada um vai compartilhar um pouco do seu conhecimento, cada um compartilha um pouco do seu conhecimento, e a partir daí, dessa troca de informação, a inteligência vai sendo compartilhada e construída através dessas pessoas que participam das comunidades virtuais e estão conectadas no ciberespaço. Então, essa inteligência ocorre em toda parte, cada um contribui com aquilo que conhece bem, né? Então, cada um contribui com o seu conhecimento. A partir dessa troca de informação, dessa reflexão, vai surgindo o conceito de inteligência coletiva. Nós falamos também sobre a cybercultura, que é a cultura que existe nesse ambiente do ciberespaço, seja na forma de escrever, nos hábitos de consumo, que são influenciados pelas redes sociais, por exemplo, pela propaganda, pela mídia, pelo marketing. Então, todo esse ambiente cultural que existe no ciberespaço, a gente chama de cybercultura. Então, nós vimos vários fatos históricos que trouxeram o ser humano até o que ele é hoje em dia, né? A gente viu lá o fogo, viu a questão das guerras, viu a questão da imprensa. Então, todos esses acontecimentos históricos fizeram com que o ser humano ele fosse evoluindo, com que a sociedade fosse evoluindo. Então, na cybercultura, existem 3 processos que foram determinantes para o seu desenvolvimento. A revolução tecnológica, então, com a popularização dos computadores e da internet, houve esse acesso mais massificado para todas as pessoas de todas as camadas sociais, crises econômicas que fizeram com que as pessoas tivessem que readequar os seus modelos de negócio. Por exemplo, agora na pandemia, várias pessoas estão vendendo, né, o delivery, anunciando através das redes sociais, então tiveram que se reestruturar o seu ambiente utilizando essas infraestruturas tecnológicas. E vários movimentos sociais e culturais. Então, isso aqui a gente chama de cyberativismo. Vocês já devem ter visto na época dos protestos. Deixa eu só... Aqui. Vocês já devem ter visto algum desses itens aqui, desses ícones. O Greenpeace, o Anonymous, o Reclame Aqui, o Avaz e as redes sociais. Então, quando a gente pode fazer, né, cyberativismo. Então, a gente pode apoiar causas, por exemplo, aqui no Avaz, então você pode apoiar causas do mundo todo, fazer parte de um abaixo-assinado, né, contribuir com a divulgação, com o seu ponto de vista sobre aquela temática. Tem um Reclame Aqui, que você pode verificar se aquela empresa, se aquele produto que você vai comprar, ele tem algum problema, se a empresa, caso haja um problema, se ela consegue trocar o produto, então você consegue ver a reputação das empresas, é uma coisa bem importante. Os anônimos, que a gente viu eles conseguindo alguns dados e disponibilizando dados de pessoas importantes. O Greenpeace, que é aquela ONG que faz várias ações no mundo todo, e também a parte do cyberativismo, que é realizar esses aspectos ativistas em relação a qualquer causa, só que utilizando o ambiente do ciberespaço. Então, é quando utiliza a internet para movimentos políticos. Então, a gente viu a força da internet nas eleições, a gente vê a força da internet
quando tem essas questões das fake news, com essa questão da vacina, da pandemia. Então, vários pontos desses são considerados cyberativismo, né? Quando a gente utiliza a internet para trabalhar ou para tratar de temas de movimentos políticos. Com a utilização da internet, o alcance é muito maior, então a quantidade de pessoas que têm acesso a uma informação é muito maior do que se essa informação ocorresse apenas dentro dos grupos que interagem, né, dos movimentos políticos. Então, tem um videozinho interessante para depois vocês verem. Eu não vou reproduzir o vídeo, porque quando eu coloquei aquele vídeo dos bebês, quando eu posto o vídeo no YouTube, o YouTube corta, porque esses vídeos têm direito autoral. Então, ele corta e o vídeo da gente fica com alguns probleminhas no meio, com algum buraco no meio. Então, vou deixar sempre o link que fica melhor para vocês assistirem depois, quando finalizar a aula. Então, nesse exemplo aqui, é uma crítica, né, uma charge sobre o cyberativismo, que tem várias pessoas aqui comentando através das hashtags, faça algo, é uma vergonha, tem que banir as facas, alguma coisa nesse sentido. Então, as pessoas, elas estão fazendo coisas só na rede, mas ninguém age, ninguém faz nada no mundo real. Então, é uma crítica ao cyberativismo. Mas, quando a gente olha o Twitter ou outra rede social utilizando essas hashtags, a gente consegue saber o que está sendo comentado naquele momento. Vamos ver um exemplo agora aqui do que está ocorrendo agora aqui. Então, quando a gente olha aqui nos assuntos do momento, aqui no Twitter, então está falando aí de futebol, está falando aqui ditadura nunca mais, a Alemanha perdeu para a Macedônia, e aí tem vários conteúdos que estão sendo tratados, né, nesse momento aí por pessoas do mundo todo. Então, esses aqui são os trend topics do Twitter, né? Aqui tem a quantidade de pessoas que estão mencionando esses conteúdos. Esse cara aqui, Navarro, jogador do Botafogo, meu time, foi rebaixado. Então, ele deve ter feito alguma coisa lá durante o jogo com o Madureira. Então, a gente consegue ter acesso ao contexto que está sendo tratado nesse momento através desse cyberativismo. Então, quando utiliza-se essas hashtags para discutir alguma temática, é chamado de cyberativismo. Então, o cyberativismo também acontece graças à internet, né? Então, é uma característica também do cyberespaço. Então, faz parte também da cybercultura, essa questão do cyberativismo. Deixa eu só voltar lá. Beleza. Então, a gente já viu que a cybercultura, né, a gente comentou, são as técnicas, as práticas, as atitudes, os modos de pensamento, de valores que se desenvolvem no cyberespaço. Então, esse ambiente virtual que acontece quando a gente está conectado à internet, chamado de cyberespaço, e a cybercultura é o ambiente cultural que envolve todas essas práticas que acontecem dentro do cyberespaço. A gente já viu a foto desse cara, o professor André Lemos, da Universidade Federal da Bahia, que é uma referência na área de cybercultura, tem vários livros publicados, ele tem vários livros publicados sobre cybercultura e influência da tecnologia na educação. Então, tem vários materiais do professor André Lemos, ele é a nossa referência nacional na área de cybercultura. E aí eu queria que vocês me dissessem aí no bate-papo, no chat, o que são esses 3 símbolos aqui, o que é que eles representam. No chat, professor? Né, pode falar, porque às vezes o pessoal fica com vergonha. Pois é.
Isso daí é Chanel, né? Lacoste e Ferrari. Isso, Chanel, beleza, Lacoste, Ferrari, isso mesmo. beleza. O que é que essas três marcas, elas têm em comum? Então, são marcas que vão representar, né, coisas com qualidade, produtos de qualidade. Então, são marcas conhecidas, apesar de elas não serem marcas nacionais, mas todo mundo, quando vê esses símbolos aqui, ele reconhece. Então, por que que a gente conhece uma marca que não é do nosso país, que não é do nosso contexto? Essa aqui poderia ser a fábrica de carne de jacaré, lá de Corumbá, mas não é. Então, a gente conhece essas três marcas por causa da cybercultura. Então, a cultura contemporânea, quando ela utiliza as tecnologias digitais para se espalhar, para que todas as pessoas tenham, é chamado de cybercultura. Então, essas marcas, elas representam status, elas representam qualidade, então todas as pessoas conhecem elas, têm acesso através de algum vídeo, de algum material, de algum marketing, ou elas já viram em filmes, que também faz parte da cybercultura, ou elas já viram numa propaganda que entra entre um vídeo e outro do YouTube, também faz parte da cybercultura. Então, a gente conhece marcas e a gente tem vontade de ter alguns produtos por causa da cultura contemporânea. Quando ela utiliza essas tecnologias digitais, também é cybercultura. Então, no fim da aula passada, a gente falou que o professor André Lemos mencionou três leis, que ele fala que são as três leis da cybercultura. O primeiro é a liberação do polo de emissão. Então, hoje, todas as pessoas têm o poder de criar conteúdo, compartilhar, apresentar o seu ponto de vista e discutir sobre uma determinada temática. A gente viu o exemplo da Wikipedia, que é uma enciclopédia que as pessoas mesmo criam através de artigos, de publicação de trabalhos, então elas vão criando aquelas páginas através dos conteúdos. Tem os blogs, que já foram muito utilizados na educação. Tem o pessoal que faz comentário em sites de notícias, isso também faz parte da cybercultura, e os diversos canais do YouTube, onde as pessoas podem tanto produzir conhecimento, como acessar esse conhecimento. Então, hoje, né, há um tempo já, a emissão ela não é mais presa aos produtores. Toda pessoa agora pode fazer isso. Então, ela é liberada para as multidões, é chamado de liberação do polo. Então, além de receptor, agora a gente pode ser produtor de informação e de conhecimento. E aí eu queria ver com vocês quem já postou um vídeo no YouTube, quem já postou um vídeo no Instagram, ou um comentário em alguma página. Tem alguém que nunca fez nada disso? Nunca postou uma foto, nunca postou um vídeo, ou não fez um comentário em algum site? Camiseta já caiu. O Facebook vale, professor? Facebook? Vale. Ah, tá. Eu postei já fotos, vídeo de, assim, festa de aniversário, vídeo de cumprimento. É isso daí que eu fiz já. Mas no Facebook. Uhum. E o WhatsApp também vai nesse... Também na vai. mídia? Também é uma rede social. Uhum. Tá bom. Então, a gente usa, né, esses meios e usa esse recurso tão naturalmente que a gente, às vezes, nem percebe que antes a gente não poderia fazer isso. Então, já é da nossa cultura hoje, quando a gente vê algo interessante, a gente faz, vou postar. Então, você vai lá e posta aquilo que você considera interessante e considera relevante. Quando você faz isso, você agora é um produtor de informação. Então, a cybercultura, ela favorece, através da liberação do polo da emissão, que a gente passe a ser produtor de conteúdo, produtor de conhecimento. Nós mencionamos aqui também outras ferramentas, o Linux, que é o sistema operacional que a gente pode utilizar de maneira gratuita, o YouTube, onde a gente pode produzir e editar vídeos, ter o próprio canal, a gente pode fazer isso também, a gente tem vários canais no YouTube que às vezes tem mais acesso do que
uma programação que está passando na TV aberta. O outro ponto é a conexão generalizada em rede. Então, quando a gente está dentro desse ambiente da cybercultura, a segunda lei é que a gente precisa estar conectado. Então, a gente tem a permissão para produzir conhecimento e agora a gente precisa estar conectado para fazer isso. Então, ocorre, né, o compartilhamento e a troca. Então, quando você manda um arquivo, manda um e-mail, manda uma figurinha no WhatsApp para uma pessoa ou outra, você está compartilhando, você está trocando conhecimento. E isso é permitido graças à conexão generalizada em redes. Um pouquinho mais antigo, né, tem um pessoal que baixava filme usando alguns sites, usando o torrent, por exemplo. Não sei se vocês já baixaram usando o torrent. Então, é uma maneira de compartilhar arquivos. É um tipo... O torrent. É um tipo de compartilhamento de arquivo. Então, à medida que você está baixando o arquivo de alguém, é uma rede segura, que onde você usa um aplicativo, você está baixando um programa, um filme, por exemplo, de alguém, mas ao mesmo tempo você faz parte dessa rede e ao mesmo tempo que você baixa de alguém, alguém está baixando de você. Então, você contribui, porque você é mais um nó naquela rede. Então, quando você tem o torrent, você faz parte de uma rede onde você compartilha arquivos. Não tem como as pessoas acessarem os seus arquivos privados, né, mas só aqueles arquivos que você está compartilhando ou que você está baixando na rede. Então, diminuir um pouco por causa das plataformas de streaming, como o YouTube, a Netflix, a Amazon. Então, essas plataformas de streaming diminuíram, mas ainda tem muita gente que usa o torrent para baixar programas, filmes, músicas, e é um tipo de ambiente que acontece porque a gente está conectado. Mas a gente vê nessa imagem aqui, deixa eu só tentar aumentar ela mais um pouco. Essa imagem, ela representa os pontos de conexão de internet, aonde essa internet ela é mais forte, onde a gente tem mais pessoas conectadas. Então, a gente percebe aqui que tem alguns pontos que vão se destacar aqui nos Estados Unidos, Canadá, na Europa, aqui no Brasil, né, ali para o Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, tem uns pontos bem fortes, laranja, mas também tem outros que são menores, né, a intensidade. Então, isso mostra que, apesar da gente estar num ambiente onde as pessoas têm acesso à internet e à conexão, ela não é feita da mesma forma para o planeta como um todo. Se a gente olhar aqui, por exemplo, para a África, tem poucos pontos laranjas comparado aos outros continentes. Então, apesar dessa conexão generalizada em rede, ela ainda não é igualitária para todo mundo. E a pandemia, né, fez com que a gente percebesse isso quando a gente precisa dar aula online, os nossos alunos, eles não têm acesso ou à internet, ou a equipamento, ou não têm os dois. Então, apesar da cybercultura existir, a conexão generalizada em rede permitir que a gente interaja na cybercultura, ela ainda não é tão igual para todas as pessoas. E, por fim, a terceira lei, eu queria que vocês me falassem o que representa essas três coisas aqui. O que é o Uber, o iFood e a Netflix? Aplicativos de compra de serviço. De serviço, beleza. O serviço que a Uber colocou no aplicativo já existia? O serviço que o iFood colocou no aplicativo já existia? O serviço que a Netflix colocou no aplicativo já existia? Sim ou não? Eu acho que já. O Netflix é a modernidade daquelas... Onde a gente busca as fitas cassete, né, fitas de vídeo, não é isso? O iFood é o restaurante que agora passou para o meio digital. E o Uber nada mais é do que o táxi modernizado, né? Beleza, perfeito. Então, esses três aplicativos, né, são uns dos aplicativos mais usados, mas eles não criaram nada novo. O que é que eles fizeram? Eles fizeram a reconfiguração de práticas. Então, eles pegaram algo que já existia,
como vocês mencionaram, né, o motorista particular, o táxi, a entrega e a locadora de filmes, e colocaram num aplicativo, num modelo de negócio onde as pessoas elas querem usar, querem acessar pela facilidade. Então, a reconfiguração das práticas também é outra coisa que acontece na cybercultura. Então, isso quer dizer que a gente não precisa criar algo inovador que não existe. O que a gente pode fazer é reconfigurar as práticas, verificar algo que as pessoas têm interesse ou que você considera que seja interessante e tentar trazer uma nova forma, né, das pessoas utilizarem esse serviço. Então, a reconfiguração da indústria cultural também, né, da sociedade, dos seus modos, fez com que a liberação do polo de emissão e a conexão generalizada em rede, elas gerassem essa questão da reconfiguração de práticas. O que era tradicional teve que se adequar e se reformular para acompanhar o ambiente da cybercultura. Então, nesse ambiente surgem o copyleft e o Creative Commons, tem um copyright, né, que é o Czinho, só que para frente aqui, então é o direito que a pessoa tem direito, né, o direito reservado para aquela pessoa que produziu aquele conhecimento, aquele conteúdo, e o copyleft e o Creative Commons, eles permitem que as pessoas tanto copiem como distribuam essas informações ou esses recursos que foram criados de maneira gratuita, sem precisar pedir autorização. Então, tem algumas licenças para que você possa modificar, que você possa alterar, mas que você também diga de quem foi que fez esse produto ou quem criou aquele serviço, né? Então, desde que você diga quem é a fonte, você pode deixar o seu material liberado, a sua obra liberada, para todas as pessoas que utilizem aquilo, só que sem fins lucrativos. Então, a gente poderia ter a gente tem, né, vários livros que você pode utilizar para dar aula, tal, para discutir, para estudar, mas você não pode vender aqueles livros. Por quê? Porque ele é liberado numa licença que você pode autorizar para as pessoas usarem, mas sem fins lucrativos. Então, essa reconfiguração de práticas fez com que a indústria das músicas mudasse, né? Hoje tem várias pessoas que lançam EPs nas plataformas. Então, é algo gratuito que você consegue acessar aquele lançamento sem necessariamente você comprar um CD ou comprar um disco, por exemplo. Beleza, então antes de entrar no próximo tópico, vamos ver se o pessoal dos grupos já estão aí, já tem grupos mais completos. Então, o grupo 5 já estava completo, ou o grupo 2, Ângela, Romário e Tainá. Todo mundo aí? Grupo 1, Luiz Fabrício e Virgília Paulo. Só está Luiz, né? Virgília chegou? Grupo 3, Elisângela, Jusceli e Elaine. Estou aqui, professor Jusceli. Jusceli, desculpa. Falta a Elisângela ainda, né? Na Elisângela estava. Elaine já chegou? Não sei se é Elaine ou Elaine. Então, vamos começar aqui a nossa discussão através da equipe 5. Inclusão e exclusão digital em contextos de pandemia. Que educação estamos praticando e para quem? Então, a gente vai tentar colocar um tempo de 10 a 15 minutos, mais ou menos. Então, a ideia é apresentar o artigo, qual é o objetivo do trabalho, os pontos que vocês consideram relevantes nesse trabalho, para, à medida que a gente for tratando desses temas, a gente ir conseguindo ligar esses trabalhos e fazer uma discussão. Então, algo bem tranquilo. Então, vou silenciar aqui meu microfone e deixar vocês à vontade aí, Glória e Carlos, para tratar do trabalho do artigo de vocês.
Se vocês quiserem exibir o artigo, alguma coisa aqui... Certo, nós fizemos o slide, professor. Beleza, eu vou parar aqui a Para apresentação. exibir. Aí você pode colocar. Você vem aqui no canto direito, tem apresentar agora. Vê se aparece. Foi? Beleza, abriu. Apareceu para vocês? Tá, você vai iniciar, Glória? Vou iniciar. Depois vocês mandam para mim, só para eu colocar lá na página da disciplina. Sim, eu só vou pausar rapidinho aqui, Glória, meu microfone, para não ficar te atrapalhando. Tá bom. Aí, Sumiu. Boa noite, professor, boa noite, colegas. Boa noite, pessoal. O nosso trabalho é sobre inclusão e exclusão digital em contextos de pandemia. Que educação estamos praticando e para quem? Da doutora Karina Marcon. Ela é doutora em educação, professora efetiva da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, que é uma universidade EAD. Ela é licenciada em pedagogia, tem experiência e interesse de pesquisa nas áreas de inclusão digital, educação à distância e formação de professores. De acordo com a gente for falar, vai se ver esses tópicos que ela realmente tem interesse. Pode passar. Cardoso. Em um contexto de pandemia no Brasil e no mundo, as TDR, que são as tecnologias digitais de rede, foram sendo necessárias e foram adotadas na mediação da aprendizagem, tanto da educação básica e educação superior. No Brasil, dados da pesquisa TIC Domicílios 2019 denunciam que apenas 39% dos domicílios brasileiros possuem computador. Desses 39%, somente 10% possuem internet. 28% dos domicílios não possuem acesso à internet. E por aí a gente vê que existe uma exclusão de alunos devido a por não possuírem o acesso à internet. Pode passar? Carlos. A pandemia do Covid-19. A pandemia veio e nós precisamos nos adaptar a ela. A educação não pode parar. A educação precisa continuar. É uma nova realidade, alterou a rotina de todos, de estudo, trabalho, esporte e lazer. Na educação básica ou na educação superior no Brasil, as tecnologias digitais de rede, que são as TDR, foram sendo adaptadas de acordo com esse processo de ensino e aprendizagem. Nesse contexto, é importante debater sobre inclusão digital. Essa inclusão é necessária para que possa se processar o ensino e aprendizagem na formação desses professores também. Porque a maioria dos professores de licenciatura não tiveram o estudo da tecnologia. Nos adaptamos a essa nova forma de ensinar. No Brasil, as tecnologias estão sendo adotadas de forma acelerada, porque a pandemia veio praticamente de repente. Então, foram necessários usar as tecnologias nos processos educativos, porém, ela está sendo usada de forma técnica e não pedagógica. E nesse processo, como eu falei anteriormente, está havendo uma exclusão de estudantes que não têm acesso a essa internet. Como eu sou professora, nós damos aula, nós temos o Classroom, né?
temos a relação de alunos, eles deixam o telefone, porém nem sempre eles têm acesso à internet. E esse celular que eles têm, às vezes eles vão ter acesso somente à noite. Né? O que é inclusão digital? Essa inclusão digital, nós vamos ver pelo gráfico aqui, de acordo com as classes. Aqui nós vemos, olha, classe A. A classe A é acima de 20 salários mínimos. Classe B, de 10 a 20 salários mínimos. Classe C, de 4 a 10 salários mínimos. Classe D, de 2 a 4 salários mínimos. E classe E recebe até 2 salários mínimos. Então, de acordo com o gráfico, nós colocamos o gráfico, professor, para que nossos colegas possam ter uma melhor visualização sobre o que a gente está falando. Então, de acordo com o gráfico, apenas 39% das residências possuem computador e somente 14% das classes D e E possuem computador. Então, essa pesquisa foi feita, a pesquisa TIC, em domicílio, em 2019. Então, em 2019, era esse o parâmetro que tinha, né? Então, por esse gráfico, vocês podem ver que a classe D e E, que é a menos favorecida, eles não têm acesso à internet. Então, aqui nós... Pode passar? Nesse outro gráfico, também foi feita uma pesquisa sobre os usuários de internet no Brasil total, de acordo com a classe social. Também foram abordadas a classe A, B, C, D e E. Nesse contexto aqui, e sobre os usuários da internet, nós vemos que a classe A, praticamente toda ela, possui a internet, 99%. A classe D e E, olha, praticamente 50%, praticamente metade do que a classe A tem. 71% dos brasileiros usaram a internet em 2019. Desses, 99%, 95% e 80%, respectivamente, quem usou foram as classes A, B e C. E a classe D e E usou apenas 50%. O poder aquisitivo gera vulnerabilidade econômica e isso restringe o acesso à internet. 1 a cada 4 brasileiros não usa a internet. Pode passar? Não sei se estou falando muito rápido. Nesse outro gráfico, nós vamos ver que os dispositivos utilizados para acesso individual à internet, 71% que usaram a internet. Desses 71%, 99% usaram através do celular. 42% usaram através do computador. E 37% usaram através da televisão, e os 9% foram os que usaram através dos videogames. Então, as tecnologias estão aí, elas são gratuitas. Então, nesse contexto de pandemia, o que está ocorrendo? Nessas tecnologias digitais de rede, está surgindo uma nova cultura de rede. É uma cultura em que há participação, compartilhamento, autonomia, autoria, interatividade, coletividade e cooperação. Que nem o professor estava falando, eu até vi um pouco do nosso trabalho na sua fala, professor, sobre esse compartilhamento. Os conhecimentos estão aí na internet, nós podemos usar, ele é gratuito, não se pode vender. Porém, temos que ter, ao usar, para fazer trabalhos, temos que ter o cuidado dos plágios. Essa aprendizagem através
dos TICs, né, da tecnologia de informação e comunicação, são muito usados pelos professores, que são os celulares, tablet, computador, televisão, a impressora com scanner, que alguns têm, YouTube, câmera fotográfica. Então, é uma imensidade. Aqui tem uns 15, né? Então, essas aí nós usamos. Eu, como professora, ano passado, eu consegui fazer um jogo através do PowerPoint, né? E nós usamos também para fazer vídeo, KineMaster, InShot. Então, são uma diversidade que dá para usar para fazer a nossa aprendizagem em contexto de pandemia. Nesse contexto de pandemia, nós já estamos com a exclusão social. E agora nós estamos com a exclusão digital, que veio para afastar nossos estudantes da Ativei meu microfone. Bom, então, você me ouve, Glória? Estou ouvindo. Espero que esteja funcionando. Ótimo. Bom, então, inclusão digital é empoderamento. O que significa a palavra empoderamento? No dicionário, ela vem com o significado de passar a possuir poder, domínio sobre algo. Então, a inclusão digital, ela é empoderamento, pois o sujeito, quando ele tem acesso às tecnologias e ele tem entendimento sobre as tecnologias, ele está se empoderando sobre elas. Ele está tendo domínio sobre para poder usar da melhor maneira possível. E a apropriação social e autoral das TDRs, como autor, criador e produtor de conhecimento e de cultura, com garantia de privacidade e de anonimato quando julgar necessário. Os processos de inclusão digital pressupõem empoderamento, fluência, autoria e exercício da cidadania em rede, que vão ser esses 3 eixos que estão aqui elencados abaixo. Que esse conceito acima, ele perpassa 3 eixos, que vão estar auxiliando a sua compreensão, sendo eles o eixo 1, a apropriação, a fluência e o empoderamento tecnológico. Esse eixo ele vai dizer respeito ao acesso, ao domínio sobre os elementos necessários para reconhecer e transitar sobre essas tecnologias. Aí o eixo 2, a produção, a autoria individual ou coletiva de conhecimento e cultura. Nesse eixo 2, o indivíduo ele deixa de ser apenas um receptor. Ele vai ser autor, ou o indivíduo, ou o grupo, vai ser autor de conteúdos, como, por exemplo, no YouTube, por exemplo, os YouTubers. Eles estão dentro desse eixo 2, eles produzem alguns vídeos com autoria individual ou sobre temas variados que já são muito difundidos, mas eles estão produzindo de sua maneira e proporcionando para as pessoas, upando no YouTube para que outras pessoas possam ter acesso a esse conhecimento da maneira como eles estão repassando. E o eixo 3 é o exercício da cidadania na rede, que esse eixo ele vai se referir à garantia de participação política desses sujeitos no cyberespaço, que é o espaço que o professor estava falando no começo agora da aula, e a valorização dessa diversidade social dentro das redes. Deixa eu passar. Bom, então, o que significa ser um excluído digital em um contexto de isolamento social? Aqui eu coloquei algumas palavras de Sérgio Amadeu da Silveira, que acredita que, abre aspas, a exclusão digital impede que se reduza a exclusão social,
uma vez que as principais atividades econômicas, governamentais e boa parte da produção cultural da sociedade vão migrando para a rede, que é como vocês puderam observar nos gráficos que a Glória passou, que a situação financeira das famílias, ela está diretamente ligada, é intrínseco, né? Está diretamente ligado a esse acesso às tecnologias, a esse acesso a todas essas informações e comunicações, toda essa tecnologia está diretamente ligado. E com essa exclusão digital, acarreta a exclusão social e o aumento da desigualdade social, porque os indivíduos que eles não têm acesso, eles acabam ficando para trás. Por exemplo, trazendo para o contexto da escola, atualmente, pandemia, os alunos que eles não têm acesso, eles acabam ficando para trás, acabam tendo mais dificuldade do que aqueles alunos que possuem notebook em casa, um computador de mesa em casa. Aquele aluno que ele tem que fazer tudo pelo smartphone, ele vai ter um pouco mais de dificuldade do que aquele aluno que tem uma máquina melhor, tem um computador. E aquele aluno que nem tem acesso a isso, ele vai ter mais dificuldade ainda. E ali embaixo, para Jenkins, um trabalho feito em 2019, está existindo uma coexistência entre o paradigma dos meios de comunicação de massa e o paradigma comunicacional das redes. O que seria essa comunicação de massa? Seriam a forma de comunicação onde o sujeito ele é só receptor. São aqueles processos, né, onde o usuário ele é só receptor. Ele não vai poder interagir, ele não tem interação com aquele que está enviando a mensagem para ele. Ele é apenas um receptor. E no paradigma comunicacional das redes, não. O indivíduo, ele além de ser receptor, ele vai ser autor, ele vai ser produtor, ele vai interagir com aquele que está te enviando a mensagem, o sinal, a notícia. E é isso que está acontecendo atualmente. Esse trabalho do Jenkins é de 2009. Estamos em 2021 e cada vez mais nós vemos que isso está cada vez mais comum. Com o Twitter, com o Facebook, para quem usa Facebook, com o Instagram, com todas essas redes sociais, principalmente com o WhatsApp agora, né, que é um grande difusor de um dos grandes problemas da modernidade atual, que é dos tempos atuais, que são as fake news, né? Que tudo que vem com propostas boas também vem com aquele lado negativo. E aí o usuário ele tem que filtrar, ele tem que saber filtrar essas informações do que ele está recebendo. Agora, aqui, qual é o potencial pedagógico das tecnologias digitais de rede para os processos educativos? Aí aqui a autora, ela trouxe essa imagem aqui, os pilares da ambiência híbrida. Porque agora, no contexto de pandemia, como não estamos por exemplo, nós agora, nesse momento, não estamos em um ambiente lá na sala de aula, no IFMS, todos juntos, estamos num ambiente virtual. Aí a autora colocou aqui, fonte de informação, que é da onde vão ser retirados os conteúdos, os saberes, os conhecimentos. Aí alguns exemplos aqui, e-book, artigos, o SlideShare, o Wikipedia, o YouTube, entre outros. Aí sistemas de autoria, que são sistemas para os alunos produzirem. Por exemplo, agora na nossa apresentação, eu e a Glória utilizamos o PowerPoint. Aí, mas outra pessoa poderia usar o Word ou algum outro tipo de, algum outro aplicativo, ou, enfim. E aqui, por último, o terceiro pilar, que são as redes sociais, que é para difundir essas informações. Ali o Moodle, é o que nós utilizamos atualmente no IF, o Facebook, o canal no YouTube, o Instagram,
blogs, blogs eu acho que era mais para o passado, que eram mais populares. Agora, com o Facebook e o Twitter, os blogs caíram um pouco em esquecimento. Aí aqui nessa planilhazinha aqui, nessa tabela, nós vemos aqui a formação dos professores e se eles tiveram alguma disciplina sobre essas tecnologias durante a graduação. Aí podemos ver que desde 2015, lá, que foi de onde a autora pegou, até 2018, tem pouca variação. Quase nada, não varia quase nada. E eu não sei os meus colegas aqui de curso, se tiveram alguma disciplina específica para esse fim, mas eu, na minha formação, na minha graduação, não tive nenhuma disciplina específica para esse fim. E creio que a maior parte dos cursos que estão fora da área de tecnologia, atualmente também não tem esses tipos de disciplina na grade curricular. Mas eu posso estar equivocado afirmando isso. Bom, aqui continua os professores e a formação inicial. Aqui é uma porcentagem do total de professores que participaram ou não de cursos, debates ou palestras que foram promovidos pela faculdade sobre o tema tecnologias. Aqui nas primeiras barrinhas podemos observar o total em porcentagem. Aí o laranjado é se participou, o azulzinho do meio, o azul bebê ali do meio. Os professores falavam nas aulas sobre como utilizar tecnologias em atividades de ensino e aprendizagem, e o azul mais forte ali, o azul marinho, esse professor ele realizou algum tipo de atividade ou não. E isso conforme a faixa etária desses professores. Aí podemos observar que os professores que participaram ou não de curso, 50%. Ou seja, metade dos professores atuantes que foram entrevistados nunca participaram de nenhum curso, nenhuma palestra, nenhum debate a respeito dessas tecnologias. 55% falaram sobre algo relacionado a tecnologias e ali 38% realizou algum tipo de projeto ou atividade durante sua formação nessa área. Aí aqui são as faixas etárias e ali no último bloquinho são as disciplinas, na língua portuguesa, matemática ou múltiplas disciplinas. Aí eu vou passar. Bom, aí aqui é sobre o uso de smartphones, sobre o uso de internet no smartphone desses professores e desses alunos. Aí aqui na parte de cima do gráfico, nós podemos observar que de 2015 a 2018, não muita variação. Ali na barrinha amarela são escolas públicas e na barrinha alaranjada são, na linha no caso, são escolas particulares. E não teve muita variação. Lá em 2015, escolas públicas e particulares estavam com 9 pontos mais ou menos de diferença e aí em 2018, 6 pontos de diferença. Se nós pararmos para analisar o tamanho do Brasil, isso aí não faz muita diferença, não. Aí aqui embaixo, a procedência da conexão à internet do telefone celular utilizado nas atividades pedagógicas realizadas em 2018. Aí ali nos primeiros três barrinhas, se usou o Wi-Fi da escola. Aí, ali no segundo trio de barrinhas, se usou 3G ou 4G do próprio celular. No terceiro trio de barrinhas, se os alunos utilizaram o Wi-Fi da escola. Depois, se os alunos utilizaram 3G ou 4G do próprio celular. E ali, por último, se não usou a internet no celular para realizar essas atividades pedagógicas. Aí, observando aqui esse gráfico, nós podemos constatar que a quantidade de professores que utilizaram a internet do próprio celular é consideravelmente maior do que a quantidade que usou o Wi-Fi da escola.
E ali dos alunos, então, que utilizaram o Wi-Fi da escola, nós vemos que já diminui mais ainda essa porcentagem. Mas aí nós entramos também em problemas, posso dizer assim, problemas locais, né? Por exemplo, aqui em Corumbá a internet é um pouco ruim. Na minha casa é ruim. Aí eu imagino na escola, com quantos usuários que vai estar usando aquele Wi-Fi. Será que todos os alunos que conectarem, eles vão estar conseguindo utilizar? Na UFMS, por exemplo, quando eu era graduando, conectava tudo, mas não conseguia o acesso da rede. Você estava conectado na rede, mas não carregava nada, demorava horas para carregar. Como que um aluno vai fazer uma atividade desse jeito? É complicado. Aí os professores de escola pública ou escola particulares, como aqui está mostrando, tem que recorrer à internet particular para estar realizando essas atividades pedagógicas, né? Aí eu vou passar aqui. E as considerações finais. Que educação estamos praticando e para quem nesse contexto de pandemia? Aí são algumas considerações que a autora colocou e nós achamos relevante repassar para vocês. Os dados sobre acesso aos computadores e à internet nos domicílios brasileiros apresentados na pesquisa TIC Domicílios, eles são preocupantes e demonstram uma disparidade de acesso aos recursos tecnológicos. Ali, observamos que 99% da população que fez uso da internet no ano 2019 utilizou por meio de telefone celular, que é uma diferença profunda e marcante de acesso de acordo com a classe social, que foi o que a Glória mostrou lá no começo, aqueles gráficos, que esse acesso, né, às tecnologias ele está diretamente ligado à situação financeira desses indivíduos. E os indivíduos podem estar também subutilizando as tecnologias. Nós temos que nos atentar a isso. Que muitas vezes aquele estudante, ele tem o acesso ao celular, ele tem o acesso à rede, mas ele não tem o interesse. Ele não conseguiu, assim, sabe, ter aquele interesse em acessar, em usar esse equipamento que ele tem para essa busca de informações, que seria a subutilização. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que todo mundo conhece alguém que tem um celular que só usa para Facebook, só para ficar vendo coisas no Facebook o dia todo ou assistindo um clipe de música o dia todo. Tem gente que tem esse recurso, mas não consegue fazer o uso desse recurso para tal fim. E, por fim, muitos são os desafios em contextos de pandemia. Mas a compreensão do que significa ser incluído e excluído digital, ela é essencial. E ela perpassa esse momento. Por exemplo, no Brasil, nós estamos em um processo de inclusão digital desde que eu me recordo, assim, que eu estudo, sempre estudei em escola pública, desde que eu me recordo, desde lá nós estamos nesse processo de inclusão digital. E agora, nesse momento de pandemia, nós vemos como que é importante essa inclusão digital e ela vai perpassar esse momento de Covid-19 e espero que as pessoas consigam fazer um uso adequado dessas tecnologias, né, de informação e comunicação. E ali, só terminando esse momento social em que vivemos, bem como as discussões no âmbito da educação que se desdobram atualmente em função da pandemia de Covid-19. Aí, só a nível de curiosidade, essa pesquisa TIC Domicílios, ela é realizada desde o ano de 2005 até atualmente ainda, ela continua sendo realizada. E o objetivo dela é mapear, né, o acesso a essas tecnologias de informação e comunicação ao redor de todo o Brasil, de todas as famílias brasileiras. É isso. Obrigado. Dá tempo de falar alguma coisa, professor? Pode falar agora. Então, a inclusão digital... Você quer falar mais alguma coisa, Glória? Isso. A inclusão digital veio para diminuir a exclusão social, né? Mas isso não está ocorrendo. A inclusão digital veio para aumentar a exclusão social, devido à carência das pessoas que não têm a internet gratuita. E, por isso,
há estudos para que essa internet venha a ser democratizada para que todos tenham acesso. E isso é um estudo que está sendo levantado justamente pela Karina, para que possa ter essa internet democrática. Era isso, professor. Obrigado, pessoal, pela apresentação. Então, vários temas que a gente já comentou um pouco aqui na aula, né? O pessoal apresentou, os meninos apresentaram no artigo deles, mostrando que essa realidade não é exclusiva da nossa região, né? Então, o Brasil todo sente esses problemas que o pessoal mencionou em relação ao acesso. E também, além do acesso, né, o ambiente que a pessoa tem em casa, as condições financeiras, então tudo isso influencia no uso dos recursos tecnológicos na época da pandemia. Beleza, muito bom o artigo. Tem alguém que quer fazer alguma consideração? Eu vi um pessoal comentando aqui no chat aqui a questão do acesso, né, das dificuldades de acesso. É bem complicado para todos nós. Então, beleza. Vamos lá para a equipe 2. Educar na incerteza e na urgência, implicações do ensino remoto ao fazer docente e a reinversão da sala de aula. Ângela, Romário e Tainá. Olá, boa noite. Todos conseguem me ouvir? Sim, está ouvindo. Sim. Professor, eu compartilhei os slides com o senhor no privado, no WhatsApp. O senhor poderia passar para a gente na tela? Posso, vou só abrir aqui que eu não tinha visto ainda. Só um instante. Thay, Angel, tudo certo por aí? Tudo certo. Boa apresentação para a gente, então. Deixa eu só alterar aqui, que ele está mostrando a tela aqui. Vamos ver se aparece aí para vocês. Sim. Aqui está aparecendo. Beleza. Está aparecendo, professor. Professor, pode passar um slide, por favor. Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas. O nosso artigo ele tem como título Educar na incerteza e na urgência, implicações do ensino remoto ao fazer docente e a reinvenção da sala de aula. Os autores são o Sidmar da Silva Oliveira, Obdália Santana Ferraz Silva e o Marcos José de Oliveira Silva. O trabalho será apresentado pela Ângela, pela professora Ângela, pelo professor Romário e por mim, a professora Tainá. Pode passar, professor. Professor, pode passar. Bom, o artigo, ele é dividido com alguns subtítulos, então a gente resolveu fazer esse esquema para a nossa apresentação, para ficar um pouco mais fácil o entendimento para vocês. Então, nós temos o resumo, a introdução, o processo metodológico, as
as tecnologias digitais em tempos de ensino remoto, possibilidades e aprendizados, a formação continuada do professor forme-se para transformar, o ensino remoto e implicações da prática docente, o que dizem os professores de educação básica e as considerações finais. Pode passar, professor. Bom, eu resolvi trazer o resumo do artigo porque trata aspectos bastante relevantes que serão discutidos ao longo do estudo. Então, são esses: as tecnologias digitais, a formação de professores, o ensino remoto e a educação básica, que são as palavras-chave desse artigo. Bom, o artigo, ele propõe inicialmente uma reflexão sobre os desafios que estão sendo enfrentados pelos professores da educação básica nessa vivência com o ensino remoto, especialmente pelas tecnologias digitais. Então, essas práticas pedagógicas pautadas nas tecnologias digitais, elas se tornaram necessárias por tudo que a gente está vivendo ultimamente, que é o distanciamento social, pelas aulas no ensino remoto, e tudo isso gerado pela Covid-19. Então, um ponto bastante importante também, que é exposto pelos autores, é que esse é um estudo etnográfico, que é uma modalidade da etnografia, que vai ser um conceito que eu abordarei mais para frente durante a minha apresentação. Bom, e para esses autores eles formularem essas discussões, essas reflexões, eles realizam uma roda de conversa com 12 professores da educação básica, por meio de uma plataforma digital, que é o Microsoft Teams. Eu não sei se é assim que se pronuncia exatamente. E também por redes sociais, por artigos que são encontrados na internet, por vídeos. Então, todo esse encontro gera diversas discussões. 2 pontos relevantes que eu marquei aqui, que são as tecnologias digitais e a formação docente, e o ensino remoto e os desafios da educação. E o que eu pontuo como interessante é que, diante de todo esse diálogo criado com esses professores, os autores eles colocam que a tecnologia em si, ela não produz conhecimento. Por quê? Porque eles pontuam que antes disso é necessário uma reconfiguração nas práticas pedagógicas, para que realmente haja essa interação entre esses sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, realmente haja uma interação com o aluno. E que talvez todas essas vivências com o ensino remoto sejam um pontapé inicial, elas possam realmente impulsionar essas práticas pedagógicas mediadas pelas tecnologias digitais. Pode passar, professor. Bom, e na introdução do estudo, os autores mostram que a nossa sociedade, ela realmente enfrenta mudanças intensas nas diversas áreas da atividade humana. Nós somos a prova disso, em decorrência da pandemia e do coronavírus. E com a educação isso não é diferente. Antes, a sala de aula era algo fechado, era um espaço físico. E já não pode mais ser entendida como esse espaço físico, com carteiras enfileiradas ou com os alunos em círculo. E é nesse contexto que o ensino remoto, ele entra com práticas que precisam ser pautadas, precisam ser mediadas pelas tecnologias digitais. Eu até separei aqui o que Couto e Cruz diz sobre isso. Eu não coloquei no slide, mas eu vou ler para vocês. Gestores, professores, pais e alunos desenvolvem outros esquemas para garantir o trabalho e o estudo remotos, para ampliar os limites das escolas por meio de atividades online. Mesmo diante da precária inclusão digital no Brasil
e das desconfianças de muitos, a internet se tornou a tecnologia interativa por meio da qual, de muitas e criativas maneiras, milhares de crianças, jovens e adultos continuarão e continuam a ensinar e aprender nesses tempos conturbados. Mesmo em meio a todas essas questões, até mesmo levantada pelo grupo que iniciou, a internet e as tecnologias digitais continuam e continuarão a ser uma ferramenta aí durante esses tempos de pandemia. E uma outra citação que eu coloquei também é o que Levi, os autores eles citam Levi, que é um autor que foi até mencionado pelo professor durante as aulas, que é o precursor da cybercultura, do cyberespaço. Ele diz assim: seres humanos, pessoas daqui de toda parte, vocês que são arrastados no grande movimento de desterritorialização, vocês que pensam reunidos e dispersos entre o hipercortejo das nações, vocês que pensam reunidos e dispersos entre o hipercortejo das nações, vocês que vivem capturados, esquartejados nesse imenso acontecimento do mundo, que não cessa de voltar a si e de recriar-se. Vocês que são jogados vivos no virtual, vocês que são pegos nesse enorme salto que a nossa espécie efetua em direção à nascente do fluxo do ser. Sim, no núcleo, mesmo esse estranho turbilhão. Vocês que estão em sua casa, bem-vindos à nova morada do gênero humano. Bem-vindo aos caminhos do virtual. Então, é interessante o que Levi nos traz. Vocês que são jogados vivos no virtual. E acho que os professores, eles realmente foram jogados nesse virtual. Muitos são os desafios que as tecnologias trazem a nós, professores. Então, mesmo em meio a esses desafios, e agindo nessas incertezas, e aprendendo nessa urgência, os professores precisam ir à luta. E quando ele coloca vocês que estão jogados nesse virtual, realmente traz a nossa realidade que muitos professores estão enfrentando. Pelo menos eu, durante o meu ensino médio, ou durante até a minha graduação, poucos professores utilizavam da tecnologia. Alguns professores nem mesmo sabiam ligar um data show. Então, a pandemia, ela trouxe essa necessidade mesmo da tecnologia nas nossas vidas. Pode passar, professor. E no processo metodológico, os autores eles trazem a netnografia. E eles trazem essa citação do Kozinets, que fala que a netnografia é uma forma adaptada da etnografia para estudar realidades e sujeitos em ambientes digitais, em fóruns de discussões, videoconferências, aplicativos colaborativos, blogs, redes sociais e etc. Bom, então essa netnografia é uma abordagem que ela vai ser vinculada a um trabalho de campo online, que permite utilizar diversas formas de comunicação que seja mediada por tecnologias digitais para a construção de dados. É exatamente o que esses autores fizeram. Essa roda de conversa através de uma plataforma digital. E na prática, a etnografia é vista como uma forma de interação social e também como um artefato cultural. Então, eles se pautam nessa etnografia como uma forma de metodologia no momento da escrita do artigo e de todo esse envolvimento com os professores. Então, a seguir, a Ângela ela vai apresentar alguns recortes discursivos desses professores e apresentar todas essas discussões, como as tecnologias digitais da formação docente, o ensino remoto e os desafios à educação. Pode passar, professor. Muito obrigada. Boa noite a todos, né?
Então, me coube essa parte da tecnologia e um pouco de falar sobre esse constante aprender dos profissionais de educação também. Quando a gente fala em tecnologia, a gente observa hoje que não tem como mais se fugir, né? Não tem como desvencilhar esse mundo do que a gente vive hoje. Principalmente nessa situação atípica que nós estamos vivendo, a gente observa que cada vez mais é uma necessidade e está sendo a saída para muitas situações complexas que a gente tem enfrentado, né? Então, Dias, em 2004, ele afirma ali que o digital produziu uma mudança na discursividade do mundo, nas relações históricas, sociais e ideológicas, na constituição dos seres e dos sentidos. Eu sou professora tutora também numa universidade, e onde a gente trabalha 100% online. É tudo online, tanto que as minhas turmas são turmas em Cuiabá, turmas no interior do Mato Grosso, e aí a gente conversa muito, observa muito o quanto isso também é complicado para para alguns alunos ou para algumas pessoas ainda, porque não são dessa geração, né? Alguns alunos nossos que se propuseram a conseguir fazer uma faculdade online, fazer um curso superior, eles se deparam ainda com essa dificuldade de ter acesso a portal, de ter que assistir a aula online, aí na hora de tirar dúvida fica com vergonha ou trava o vídeo, alguma coisa do tipo. Então, a gente tem ainda, assim, a tecnologia como um recurso que nos ajuda, que nos auxilia a esse progresso, a essa evolução, mas ainda é um problema para muitas pessoas, que a gente observa que ainda é um problema para muitas pessoas, né? No papel de professora, de tutora, hoje, eu observo que nós somos, sim, transformadores. O professor, ele é um mediador, ele é uma pessoa que tem que incentivar a superação desses desafios. Então, quando a gente utiliza a tecnologia, a gente está tentando ali propor, ensinar, né, revolucionar esse processo do aprender e ressignificar isso também. Então, a gente usa a tecnologia hoje para desenvolver um indivíduo crítico, uma pessoa que também trabalha com essa busca científica, com a busca da informação. A gente tem hoje a informação na mão. Todos eles eu falo com meus alunos, falo com todas as turmas que eu entro, temos hoje a informação na mão. O nosso desafio é fazer com que essa informação que a gente tem ali, ela seja filtrada, né? Ela seja absorvida e se transforme em conhecimento. Então, para o nosso aluno, a gente realmente pretende produzir conhecimento, porque eu converso muito, falo que depois que isso vira conhecimento, ninguém detém um profissional. E é isso que a educação tem que propor agora, né? Essa superação, né? Esse passar por esse desafio. Fazendo um favor, professor, passa para mim o slide. Os professores têm que atuar como permanentes aprendizes de aprender a se comunicar na linguagem e no estilo dos seus estudantes. Se a gente parar para observar, a aula, as metodologias ativas que a gente tenta utilizar em sala, essas ferramentas tecnológicas que nós temos também, podem sim nos propiciar a fazer essa revolução e fazer com que as nossas aulas sejam mais atrativas, né? Então, quando a gente fala ali que a gente tem que utilizar a linguagem do aluno, utilizar a linguagem do estudante, é nisso, fazer com que essa aula, ela... Oi, Tainá, quer falar alguma coisa? Tá aberto o seu microfone. Aí. Então, quando a gente utiliza essas ferramentas, assim, como eu disse, é um desafio para o professor pensar como o aluno aprende. Eu hoje sou coordenadora também de alguns cursos, dos cursos técnicos numa escola, né? E eu converso com os nossos professores. O nosso desafio não é só transmitir conhecimento mais. A gente não está aqui para fazer aula expositiva, explicativa, como era antigamente, né? Então, a gente hoje tem, sim, essa obrigação de tentar buscar e pensar, se pôr no lugar desse estudante e pensar não como eu quero ensinar, mas como eu vou fazer ele aprender, como eu vou fazer minha aula ser interessante, como eu vou fazer ele estar motivado a participar, né? Então, é muito complicado, assim, nossa profissão é muito, muito desafiadora.
o potencial da escola como um espaço formador e orientador para a cidadania consciente, crítica e participativa. Para que esse indivíduo ele esteja incluso, para que ele esteja né, envolvido, né, como a gente fala ali, com esse senso crítico, com esse senso de participação, então ele tem que sim, a gente fala hoje a tecnologia como um desafio, para muitos porque a gente observa que alguns alunos realmente não têm acesso, e o que mais nos barra, né, uma das maiores dificuldades nossa é isso, porque às vezes você tenta, um grupo você tem sucesso, mas com o outro não tem, porque as dificuldades são tantas que a desigualdade não permite, né? Então, a gente tenta fazer com que esse indivíduo ele utilize a ferramenta para ele se desenvolver, para ele ter esse senso crítico evoluído, para ele ter esse senso da investigação, da busca pelo conhecimento, mas também ainda esbarra nesses problemas que a gente tem, né? E o outro problema seríssimo é isso, da formação do professor. Assim como eu citei essa turma que eu tenho de pessoas com um pouco mais de idade, que tiveram mais dificuldade de utilizar as ferramentas, né? O Teams, as ferramentas do portal, a gente tem alguns professores também, né? Tem professor que ele é professor de sala de aula, e eu vou falar bem claro, professor, porque, né, a gente observa, por exemplo, na rede pública, na rede estadual, tem um professor concursado e ele mesmo te dá a resposta: ah, não, eu não vou fazer aula online, não é obrigatório, eu não vou fazer, não vou gravar vídeo, eu não vou fazer aula online. Então, olha o tamanho disso, olha a proporção. Aí eu converso muito e tento falar. Esse ano nós tivemos uma formação continuada, onde levantamos várias questões, vários debates, e um debate foi esse. O professor falar que não ia se adaptar à tecnologia, não ia fazer busca ativa, tentar ir atrás de aluno, porque se ele, já que ele não era obrigatório, então ele não tinha a obrigação de fazer isso, não ia fazer isso. Só que, como eu disse, é um problema micro, porque é um aluno ou dois alunos que você deixa de buscar, que você deixa de incentivar, que você não inclui nessa participação dele lá, né, que você não tenta superar esse desafio, que vira um problema macro, né? Que vira um problema macro, porque um aluno desiste, aí desmotiva o outro, que desmotiva o outro. Hoje a gente tem uma evasão escolar imensa. A gente teve uma evasão escolar de salas fechando, escolas que estão para fechar, porque a gente não tem essa inclusão, né? Então, realmente é um desafio muito grande. Fazendo favor, professor, mais um. Tecnologia digital, o que ela pode proporcionar ali? Para que a gente, quando a gente pensa nesse lado, né, positivo da tecnologia, a gente pensa lá, a tecnologia, ela insere os jovens no debate social e contribui para a formação desse senso crítico. Então, a gente tenta inserir, sim, esses jovens e tentar estimular essa busca do conhecimento, fomentar essa busca do conhecimento para que ele desenvolva esse senso crítico. Essa tecnologia digital, ela desperta maior interesse e prende a atenção dos alunos, que eu acredito realmente que no jovem isso funciona muito bem. O uso da tecnologia como ferramenta metodológica, ela é fantástica nos grupos adolescentes. Quando a gente entra para um grupo mais experiente, de pessoas com um pouco mais de idade, já é um desafio um pouco maior. E aí, outra coisa que também é positiva ali, a gente fala, a tecnologia digital auxilia na percepção e na resolução de problemas reais. Eu até coloquei ali a palavra aplicabilidade. Quando a gente tenta transmitir um conteúdo, o aluno ele tem que perceber a aplicabilidade desse conteúdo. Para que eu preciso aprender isso? E se você utiliza a ferramenta da tecnologia para trazer ele para essa aplicabilidade, desperta muito mais o aluno, faz com que realmente tenha mais interesse em participar, né? Então, é esse. Mais um, por favor, professor. Aí. Já na formação continuada do professor, forme-se para formação para transformar, né? Então, a gente tem lá, ninguém se forma realmente e não assume a responsabilidade do ator
se não assumir a responsabilidade no ato de se formar-se, né? Então, na verdade, assim, o Freire, ele quer dizer que a gente tem que estar, assim, em constante aprimoramento do conhecimento. A gente está sempre se atualizando, sempre buscando esse conhecimento para que sejamos profissionais diferenciados no mercado, para que sejam profissionais que, assim, eu gosto de falar que a gente seja lembrado, que a gente, né, seja, assim, como diferenciados mesmo, profissionais diferenciados no mercado, a gente tem que estar em busca do conhecimento constante, é o tempo inteiro aprimorando. E eu tento fazer isso com meus alunos também, então toda hora incentivando para que o estudo não pare, né? A escola como locus de formação. As formações continuadas dentro da escola, que nem eu disse, eu hoje como coordenadora observo esse desafio muito grande por parte de alguns professores que ainda mantém a resistência ali e não buscam essa melhora, não buscam mesmo essa transformação do conhecimento, essa adaptação para a nova realidade. Mas a gente tenta de todas as formas. Então, da mesma forma como a gente tenta incentivar os alunos, a gente tenta motivar também os professores, e aí fazemos muito oficinas, né? Eu tento juntar 1 ou 2 professores, vamos aprender como é que a gente mexe lá no portal, como é que eu mexo no Google Class, como é que eu posso postar uma atividade lá no Google Sala de Aula. E aí a gente vai, aos pouquinhos, construindo essa transformação. Porque se a gente conseguir, né, de um em um, a gente transforma o todo. Mais uma, por favor, professor. Tá. Novais, em 2001, ele entende, né, que mais importante do que formar é formar-se, né? E que o aprender contínuo é essencial à profissão docente, sendo marcada pela própria pessoa do professor, como um agente, entendendo a instituição escolar como um espaço de crescimento profissional permanente. Então, podemos dizer que as ações de formação docente, tendo como pano de fundo a integração da TD, né, ao fazer pedagógico, precisam tomar a escola como principal locus de formação, em que os professores atuem em constante colaboração. É isso. Então, a gente tenta fazer isso também, né, dentro da escola, né, essa união, esse senso também de equipe, para que, se vocês chamem um professor, para que você incentive, né, o colega a querer essa busca de informação. O grupo 1, ele falou que a gente, né, o Carlos estava falando que muitos professores não tiveram acesso à tecnologia da informação nas suas formações principais, né, nos seus cursos principais. Só que hoje eu percebo que tem muita, assim como a gente tenta fomentar no aluno a busca pela informação nas plataformas digitais, hoje nós temos também, todos nós temos um celular, né? Então, também é nossa responsabilidade, também é nosso papel como mediador tentar acompanhar isso. Se eu posso pegar meu celular e tentar aprender, como eu aprendi a mexer numa rede social, como eu aprendi a utilizar um WhatsApp, então eu posso tentar também utilizar essa ferramenta para dentro da minha sala, ou para o meu grupo de alunos, para que eu fomente, né? Para que eu ajude esse meu aluno a se desenvolver. Eu acho que isso também é muito individual, muito do professor, muito do profissional, né? Daquela responsabilidade que a gente tenta o tempo inteiro buscar, chamar, para que a gente também tenha essa vontade de aprender e de transformar, né? E é isso, professor. Pode voltar um slide, professor, por favor. Não, é isso aí. Ensino remoto, implicações na prática docente. O que dizem os professores da educação básica? Então, em relação a essa parte da nossa apresentação, eu gostaria de retomar alguns pontos do primeiro grupo, que eu achei um tanto interessante eles trazerem aqueles dados de acesso à internet, né, dos grupos. Né? Então, esse nosso artigo, ele traz também essas informações, né, como referência do primeiro grupo, né? Então, ele diz assim que, de acordo com a edição de 2018 da pesquisa do TIC Domicílios, né, realizadas lá
no Centro de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, o maior percentual da população brasileira conectada à internet encontra-se nas classes com melhor condição socioeconômica, né, como apresentou a Glória, né, a classe A 99%, a B 94%, a C com 76% e a D e a E com 40%. Então, essa assertiva que são trazidas, né, como referências desse primeiro grupo, né, e que são trazidos no nosso artigo, eles nos levam a refletir sobre os sujeitos excluídos do ensino remoto, né, e como que isso vai refletir na nossa apresentação, né? Esses dados, eles ganham materialidade, né, quando a gente ouve os relatos desses professores, né, que são ouvidos, né, nesse estudo. Então, alguns deles são: a dificuldade maior é acesso do meu aluno, o aluno não tem acesso a uma boa rede de internet, o Wi-Fi normalmente é compartilhado com todos da família e dificulta o entendimento, o envio de documentos, a gente não fez curso, então a gente está tentando se virar como pode. Talvez se a gente tivesse ao longo do tempo planejado para que isso viesse a acontecer hoje, a gente já estaria fazendo uso dessas tecnologias e voltando essas tecnologias para atender aquilo que a gente deseja. Mas a gente não foi condicionado a isso. A gente foi treinado, a gente não fez curso. Então a gente está tentando se virar como pode. Então, assim, são relatos que nos levam a refletir todo um contexto, né? Primeiramente, das diferenças de classes, né? A gente precisa ter esse conhecimento, essa consciência de classe, nem todos vão ter acesso. Em segundo, em relação à internet, que a gente não pode também discriminar a internet, né? A internet está aí como um meio que evoluiu para que a gente pudesse, né, se comunicar, né? A internet permitiu isso, a troca de ideias, a aproximação de pessoas, né? A exportação de produtos, né? A movimentação do mercado. Então, é um aparato a mais para que a gente pudesse utilizar a nosso favor, né, em benefício. Porém, como a gente sabe, a nossa realidade no Brasil, né, é completamente diferente, né? Nós temos uma grande diferença de classe, né? A gente tem diferenças socioeconômicas que nos impedem de ter uma internet, não só a internet, mas uma internet de qualidade, né? E sem contar que, além da internet, a gente também tem alunos, né, ou professores que não têm o próprio aparelho, né, para acesso. Então, quando a gente vê, por exemplo, o que chama atenção numa notícia que saiu há pouco tempo, de um aluno lá no Pará, se eu não me engano, que sobe numa árvore para acessar a internet, para poder ter acesso às atividades ou para poder participar da aula. A gente não deve romantizar isso como um exemplo de superação. É triste, é uma realidade triste que infelizmente acontece, né? Não é um exemplo de superação um aluno ter que subir num pé de árvore para assistir uma aula, para participar de uma aula, para enviar uma atividade, para baixar uma atividade, né? Então a gente tem que começar a pensar daí, que existe uma diferença socioeconômica muito grande, né? E quando a gente pensa nas diferenças socioeconômicas, a gente tem que pensar diretamente nas políticas públicas, para que haja democratização da internet, uma internet boa, com dispositivos móveis para esses alunos, e que seja de qualidade, né? Para que todos tenham acesso. E quando a gente fala num contexto geral, né, desde o primeiro grupo até o nosso, em relação à formação do professor, é o que a Ângela falou. Muitos professores encontram dificuldade porque a gente usa a internet a todo tempo, né? Porém, a gente não usa isso como um aparato a mais para o nosso fazer docente, né? A gente não se organiza, não tem organização pedagógica para atingir os nossos objetivos, né? A internet hoje é utilizada para a gente se comunicar nas redes sociais, para a gente se inteirar das notícias. E aí eu volto no assunto que eu falei ano passado, na profissão professor, com o professor Michael, falando de um termo que eu trouxe, que é de um canal chamado Tempero Drag, que é com a Rita Von Hunt, e ela fala de um termo que se chama FOMO. E esse termo, FOMO, significa Fear of Missing Out, o medo de estar perdendo.
E esse momento de reflexão sobre tudo isso que a gente está vivendo, sobre essas diferenças socioeconômicas, sobre o acesso à internet, nos fazem ter esse sentimento de estar perdendo algo, né? Porque a nossa apresentação, o nosso artigo, ele fala sobre o migrante digital e aquele que já faz uso da tecnologia. Então, a gente precisa melhorar, não melhorar, assim, reconstruir o nosso fazer docente, né? Nas formações pedagógicas, a gente tem falado tanto no ensino híbrido, agora nesse momento de pandemia, mas a gente também tem que ter a atenção do porquê que a gente está pensando no ensino híbrido agora, né? A gente já não passou por um momento de pandemia antes, por que desde lá no passado, lá nas outras gerações, na geração passada, em que teve uma pandemia, né, a gente não começou a pensar nisso, em como a gente poderia estruturar a internet para que quando acontecesse um próximo momento de pandemia, a gente pudesse integrar essas tecnologias digitais ao nosso fazer pedagógico, para que a gente pudesse sanar, ou para que a gente pudesse reivindicar o acesso à internet de qualidade, ou a distribuição de aparelhos para que os alunos que não têm acesso, não têm condições, pudessem ter, para que eles pudessem participar e interagir com as aulas, né? Porque no ensino híbrido a gente é formado, a gente tem a formação, na verdade, né, para ter o conhecimento de como a gente pode tentar driblar essa situação, né, de tentar fazer com que o aluno busque o aprendizado, que ele busque, que ele pesquise, porém a gente sabe que a gente é muito limitado, né? E eu compartilho desse sentimento com essas professoras, com esses relatos, né? Eu gostaria de aprofundar muito mais, mas eu sei que o tempo é limitado e eu falo demais, e conforme eu vou falando, eu vou refletindo muito sobre isso, né? Então, a gente tem também resistência dos professores que não tiveram formação durante a sua graduação, então isso é um empecilho também, porque tem professor que não dá o braço a torcer, ele aprendeu daquele jeito, ele quer ensinar daquele jeito, e a gente sabe que não é bem assim, né? Então, pode passar, professor. Dentro dessas considerações finais, a gente tenta repassar aqui, o nosso grupo tenta refletir, né, sobre a integração da tecnologia ao fazer pedagógico, a democratização ao acesso à internet, né, que não é só ter internet, tem que ter uma internet de qualidade, né, para que sim, nós como profissionais, né, como professores, ou como futuro professores, né, possamos realmente alcançar nossos objetivos, né, de fazer que aquele aluno aprenda, né? Porque a internet ela não vai trazer o conhecimento, a gente precisa filtrar as informações, como o Carlos havia dito, né? Então, são tantas informações. Como é que eu vou fazer esse aluno a filtrar informações, a conhecer, né? Então, nós temos também que ser professores problematizadores, mediadores e incentivadores, né? Nós temos que largar esse pensamento arcaico de que eu aprendi desse jeito, eu vou ensinar desse jeito e eu não vou conseguir, ou eu estou limitado, ou eu não tenho acesso a... E a gente precisa se unir, porque o que eu vejo é que a nossa classe de professores ainda continua, né, tendo, assim, uma desunião na nossa classe, né? Muitos professores não abraçam a causa, muitos professores não vão em busca dos mesmos ideais, né? Então, por exemplo, a diferença entre professores efetivos e contratados. Então, assim, às vezes só os professores contratados se manifestam, os efetivos não. Não estou generalizando, mas acontece, né? E para que haja ampliação da praxis pedagógicas, né? Do professor não ficar só naquilo, né? A gente não tem que utilizar só a internet como meio de fazer com que o aluno aprenda, né? Mas se o aluno não tem acesso à internet, ou não tem um dispositivo com que ele possa se inteirar dos assuntos, a escola também pode ajudar, né, nesse sentido, material impresso, ou um experimento que o professor pode utilizar com que o aluno tenha instrumentos assim, acessíveis dentro de casa, né? Tudo para que haja essa potencialização, né,
do conhecimento para esse aluno. E falando em potencialização, também como reflexão ali, potencialização sobre a interação entre os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, né? Então, é isso que a gente precisa refletir. E é isso, professor, essa foi a minha fala. Eu espero que eu não tenha dito nenhum impropério, se eu tenha dito, que alguém possa me corrigir. Muito bom, pessoal. Obrigado pelas apresentações. Achei interessante, vocês conseguiram fazer sempre o link com a outra apresentação do primeiro grupo, ficou bem interessante. Então, pessoal, a gente finaliza a nossa aula hoje. Na próxima semana a gente segue a ordem das apresentações. Então, o grupo 1, 3, 4, 6 e 7, nessa sequência. E aí a gente continua essas discussões dos artigos. Então, muito obrigado a todos, uma boa semana, bom feriado, um bom descanso e até quarta-feira. Professor, só esqueci de falar uma coisa. Falar. É sobre as reflexões também acerca do pós-pandemia, né? Porque a gente está vivenciando um momento durante a pandemia, né? Mas essa questão da inserção das tecnologias digitais, ela deveria ser discutida muito antes, né? Como nas pandemias anteriores que nós tivemos, para que a gente pudesse chegar numa pandemia e já ter uma ferramenta melhor, né? Para que a gente pudesse associar, né? Ou se inteirar das tecnologias digitais com o fazer pedagógico, e também para a gente refletir, reivindicar e unir a nossa classe de professores para que a gente possa lutar e reivindicar sobre políticas públicas, né, para a democratização de uma internet de qualidade e também de dispositivos, né, para os nossos alunos sem acesso. E de formações até... formações para esses professores, né, que não têm ou que não conseguem lidar com os aparatos tecnológicos. Tem vários trabalhos que falam dessa questão da formação continuada, justamente por essa falha na formação dos cursos de graduação. Até um tema interessante aí para quem quiser pensar no TCC, essa questão da formação continuada nas TICs. Beleza, então vamos agradecer mais uma vez a apresentação dos dois grupos de hoje, e na quarta-feira a gente continua as nossas apresentações. Assim que terminar aqui a gravação, eu coloco o vídeo lá no YouTube e disponibilizo o link. Vou parar aqui a gravação.